Ao vivo, do Terraço da Lagoinha. Muito engraçado. Live! Live from the... Dá vontade de falar só live agora em diante. Ao vivo, do Terraço da Lagoinha, uma nova sessão de Vozes da Terceira Terra com Marcelo, Netão, Rodolfo. E o tema de hoje é Birthright. Que eu sou? Sois rei! Cara, hoje, 11 horas da manhã, eu voltando da vendinha ali. Quarta-feira, 11 horas da manhã, aquele sol assim. Só quem mora em Ribeirão Preto e no Ceará sabe como é que é. Voltei, fui comprar limão. A hora que eu volto assim, sinto aquele cheiro de maconha forte pra caramba. Olha em volta. 2 malucos, velho, descendo na rua, fumando um berrão. Como é que chama? Não é? Beck. Um beck. Eu ia falar um becão, seu berrão, né? Fumando um berrão. Enfim, não, cara, um charuto, um negócio assim, do surdo de um dedo, assim, cara, descendo na rua fumando, super tranquilo, sabe? Mas eu falei, que é isso? Eu preciso mudar esse daqui. bairro aqui também, né? Longe de tudo. Longe, não. Perto de tudo. Só tem indústria aqui, que é bairro industrial Lagoinha. Só tem indústria, condomínio e o shopping ali do lado. Tá perto de tudo, não tem sentido. Se eu morasse no Quintino 2, aí tudo bem, os caras iam passar cheirando cocaína, né? Mas... Marcelo, nós sempre teremos Amsterdã. Sabe o que eu queria que eu tivesse naquele momento? Uma arma. Capitão Nascimento, cara. Eu quero ver os maconheiros passando na frente do meu prédio fumando. E eu ganhei, meu aniversário é sexta-feira, 13, lua cheia. Pra quem está ouvindo, já foi. É verdade, foi sexta-feira. Ah, não, para com isso. Pra gente vai ser, entendeu? Tá, sempre. E eu tava super com medo da Luciana me dar calça de novo, né? Certo. Como, tipo assim, ela fala que eu tô precisando de calça. Eu já tenho uma calça. Uma. Pra que você precisa de mais? É verdade. Me dá um RPG. E eu acabei ganhando, cara. Eu ganhei o Star Wars D20, o Saga. Né? Lindo. Prevejo um playtest no horizonte. Cara, o livro é lindo. Nossa. Prevejo um Jedi no meu futuro. Droid. O droid Jedi. O Jedi e o droid. Não, eu tava querendo fazer um droid Jedi. Não dá. Droga. Não, mas, cara, eu tô jogando, né, esse sistema lá no D&D Brasil. Quem tá narrando é o... É o que você joga com a Lian, né? É o que eu jogo com... Isso. Eu não... Espera aí que eu tô tentando lembrar o nome do DM. Você pensa sibilando, já percebeu? Melhor quando eu pensava fazendo... Era grave. Cara, esse nome DM, desculpa se você estiver ouvindo. E o duro que o cara tá no meio desse... Ele faz isso mesmo. Eagle Eyes. Lembrei, Eagle Eyes. O jogo tá massa pra caramba. Foi quando eu descobri o sistema, eu falei, cara, que delícia, eu preciso ter esse RPG. Mas que sistema que é? Saga. Ah, Saga. Ele é... Eu diria que ele é 3.75, entendeu? Do D20. Ah, tá. Ele, na verdade, muita coisa da quarta edição veio do Saga. Eles chupinharam do Saga, sabe? Saga é do Senhor dos Anéis? Não, do Senhor dos Anéis é Coda. Coda. Isso. E podia ser, né? 2 sílabas. Cara, adorei. Não, claro que não vamos fazer um playtest. Vocês acham que não? Vocês dois vão jogar com certeza. E pode ser Jedi, apesar de que a classe mais legal, pra minha opinião, é o Nobre. Mas estão todas equilibradas. Scoundrel, Nobre, o Eu vou jogar com o Ewok Jedi. Pode? Eu quero ser um Ewok. Nossa, que legal. Pode jogar com droid. Ewoks! Muito massa. Nossa. Vocês viram aquilo do... O Rodolfo não viu? Vou ter que me controlar pra não pôr os micros dessa sessão com a cara de Ewoks agora. Porque, putz. E nós vamos jogar assim. Que era que vocês querem jogar? Old Republic. Não, peraí, mas Velha República ou Knights of the Old Republic? Knights of the Old Republic. Knights of Old Republic. Beleza. Vocês não querem jogar, vocês não querem jogar na época do Force Unleashed? Não. Não. Droga. Tá bom, então. Só que não vai ter aquele metal escroto que aguenta sabre de luz, não, viu? Beleza, vou ter um sabre de luz. Mas o que vocês vão ser? Vocês vão ser Jedi? E eu pretendo jogar Star Wars sem ser Jedi.
Eu não quero Melhor- ser Jedi. A melhor coisa que tem naquele jogo lá do D&D Brasil é que só tem um Jedi. Que é você. Sou eu. A não ser que você deixe ser o Ewok Jedi. Aí eu sou o Ewok Jedi. Eu que tive a ideia de ser ladrão de ideia. Você pode ser Você faz um Wookie, cara. um Wookiee Jedi Faz é o um Wookiee Neto, Jedi, mas é. olha o nosso tamanho. Ele tem que ser o Wookiee, tem que ser o... Eu tinha gostado da ideia de o que vocês falaram agora de um ser o Jedi e outro ser o droid, cara. Você achou Seria- legal? seria A muito ideia era massa. ser 2 droids Jedi, mas você vetou a nossa imaginação. Não pode ser droid Jedi. Ai, meu Deus. Eu vi recentemente, finalmente, os filmes do Hulk. Ou Os melhor, filmes do Hulk, desenho. uma morte do incrível Hulk, Hulk o Demolidor, Hulk Não, os desenhos recentes que a Marvel fez, que é Hulk versus Wolverine e Hulk versus Thor. Ah, ele enfrenta heróis, né? Enfrenta. Eu coloquei os trailers lá no meu blog, eu achei bem louco. De início você olha assim, aquele desenho bem chapadão, né? Bem Nossa, He-Man, não, assim. o desenho ficou bom, só que assim, no Hulk versus Thor a história é bem tosquinha, né? Não É curti. desculpa pra ver os dois pegando. Desculpa pra ver o Hulk chutar a bunda do Thor. Mas no do Wolverine, o mais legal é que tem o Deadpool. Você tá brincando. Nossa, o Deadpool tá perfeito. Tá perfeito o Deadpool. É o que eu mais gostei. nossa. Bacana. Eu preciso assistir. Eu sou fã do Deadpool Que ele desde chega moleque, e fala, cara. Wolverine, eu senti sua falta, ninguém me chama de John mais. Nossa, muito bom. O Deadpool valeu, eles deviam fazer um desenho só do Deadpool. Eu lembro num jogo de X-Men que a gente jogou em GURPS. Eu morava em... Nossa. Os Burbles? Não, eu morava em Cássio, era moleque, tinha 15, 16 anos. E eu queria... O Eduardo ia fazer um jogo de X-Men, eu falei, beleza, posso ser o Deadpool? E ele, não pode, porque esse é meio que traidor, assim, né? Frustração. Até hoje ainda quero jogar um jogo de X-Men. Ó, eu vou pra falar ser o uma Deadpool. coisa, eu vou falar isso aí correndo pra não apanhar, mas o Deadpool sempre me pareceu baseado no Capitão Ninja. Nossa! Corre, Rodolfo. Não, quando eu vejo ele falando daquele jeito, eu lembro daqui do... Não é o contrário, não. Eu acho que é o contrário. Que nem você dizer, meu pai se parece comigo. Né? Ah, eu não sei não, mas que tem uma carinha, tem. Bom, eu queria falar uma coisa. Eu participei de uma coisa bem bacana. Não Encontro nerd, de né? gibi. Hã? Não, nossa, se tivesse um encontro de gibi, que legal. Não, eu Tá participei... acontecendo a Comic Con em Nova York, dá tempo de ir ainda. Correndo, né? você- Vaza agora, Rodolfo, você quer dizer, né? Baseado no que você acabou, no que você fez essa semana, dá até pra ir, né? Dá, porque eu participei de uma competição de trekking, que não tem nada a ver com Star Trek. Trekking across the universe. Boldly going forward, cause you can find reverse. Isso era tudo que eu tinha pra dizer, boa noite. Meu Deus do céu. Não, Joguem vacas na gente, por favor. Marcelo vai... O que eu quero dizer é que é uma competição de trekking, de orientação e caminhada no ermo. As pessoas não sabem, mas o Rodolfo era escoteiro, cara. Opa, fui muitos anos. Não, sou, né? Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. É que nem maçom. Você fica marcado pro resto da vida. Você nunca sai dos maçons, você nunca sai dos escoteiros. Né? Então, foi bem bacana, assim, bastante... Vocês lembram sábado como tava aqui, né? Nossa, cara. O calor, o forno que tava, andar, procurar na bússola, abrir caminho no mato. Adorei. Mas onde é que foi? Onde é que tem que floresta que vocês foram? Não, fomos aqui perto. Eu realizei um sonho da minha vida. Foi aqui perto da região de Ribeirão. No mato? Não, no mato eu já uma par de vezes, né, cara? Não, Fui eu- escoteiro. Isso na verdade não é. Na verdade, escoteiro na hora que dá aquela cutucada, o cara, ai, não acredito, porque você tem que fazer o buraco. Aí tampar o buraco e limpar a bunda. No mato. Qual que é a ordem correta dos fatores? Não, tem que ser nessa ordem, né? Tem que ser nessa ordem, porque uma vez um moleque, vou limpar a bunda com essa folha aqui e deu problema no rabo do moinho. Era Era aroeirinho. uma coisa urticosa, assim. Mas aí, eu realizei um dos sonhos da minha vida. Eu caminhei no trilho do trem. Nossa, que nem aquele filme. Como é que chama? Os Grandes Amigos? Os Grandes Garotos? Como é que chama? Não, Conta Comigo. Stand By Me. Conta comigo, é. Foi muito bacana. Stand Você by me. sentiu o River Phoenix andando no. Não, eu me senti, falei, nossa, que legal, tô andando no trilho do trem. E o duro é que nessa E região. larguei a equipe toda pra trás, fui pulando, e fiquei, nossa, que viagem. E o duro é que nessa região ainda tem perigo de vir um trem mesmo. Passou o trem. Legal, Você passou o ficou trem. escutando o trem pra ver se... Não, porque tava tão quente que não dava pra pôr mão no trilho. Nossa, O cara. negócio tava foda. Ai, ai. Mas beleza, sobrevivi, tô aqui. O bacana é que mesmo nessa vida nerdosa minha, eu
tava bem, fazendo a prova inteiro, suei, mas não morreu? Não morri, não esbafori. Isso que é legal. Massa. Agora vamos para a estreia. Tum, 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 tum. Nossa. Joguem vacas. Podem jogar vacas. Não, olha, não. Bom, e aí? Sala acolchoada pra todo mundo, né? Pra nós. Esse é o nome da sessão. Sessão eu ouço Sala vozes. acolchoada. Sala que Camisa eu de ouço força. voz. Não, tem que ser algo. Não, tá, já tá. Eu ouço voz. Começamos com a revista. Abre aí, né? Então eu preciso ver a revista Acerto Crítico. Ela tá no número 11. Ela sofreu uma reformulação editorial quase que completa. Eu não conhecia a revista. Ela é meio que focada em 3D&T, né? Tanto é que era uma coisa que eu até ia criticar. E o Rodolfo falou: não, mas é que ela é 3D&T. Eles explicam, né? A reformulação da revista no editorial. Eles dão monstros novos, não sei o que novo. Só que, tipo, não dá de que sistema que é aquilo, né? Eu falo: pô, vocês não falaram que sistema que é. Mas o Rodolfo falou: não, porque eles são de 3D&T, agora é que eles estão se diversificando, né? Mas eu gostei muito. Cara, a qualidade editorial dessa revista bate em muita revista impressa hoje que está na banca de jornal. Eles dão Dementadores, né? Aham. Eu acho que esse Dementador é para 3D&T e... Sim. Ele não... tá, tem um aí que ele faz para Dungeons & Dragons 4ª edição também. Qual que é? Vamos ver. Vai descendo aí. Então, Nossa. você leu as matérias de Dragon Ball? Não. Eu achei bem legal. Tipo assim, ele na verdade resume o plot de Dragon Ball e dá pra usar em RPG. Eu curti. Legal. Mais magia. São magias pro 3D&T. 3D&T. Parece que tem o 4D&T. Aí, ó, esse aqui, ó. É o... Não, eles dão um preview do Invocador, do Invoker, que vai sair agora no PlayStation Book 2 do D&T. Isso é massa, hein? Eu curti pra caramba, eu tô louco pra testar. Não vai descendo, tem mais coisa. Aqui, ó, esse personagem aqui, ó. Sobe aí, como é que chama? Ceifadora das Sombras. Eles adaptam pra 4ª edição também. Achei bem legal. É baseado no anime, né? Cara, eu não conheço esse personagem, mas tudo bem. E eles estão clamando por colaboradores. Para diversificar a revista, eles estão chamando pessoas que querem escrever não só sobre RPG, mas também sobre... Por que eu voltei? Não só sobre RPG, mas sobre nerdices, variedades e esse tipo de coisa, né? E eu vou tentar colaborar. Não sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. Qual que é o... Meu próximo é do Contos de RPG. Contos de RPG também. Do Tsu. Que foi de onde foi tirada a ideia, né? Tecnicamente ele não está participando do Eu Ouço Voz, mas como ele foi o inventor o germe da ideia, né? O germe da ideia, eu gostei. Então, tô gostando muito de uma coisa que ele está fazendo, que é uma... Ele está colocando a aventura que ele está jogando com os jogadores dele, né? Apesar de que domingo ele não pôde fazer isso, né? Porque teve uma surpresinha lá. Ele conta a aventura dele contra a leptospirose. Parece que ele teve um pequeno problema com água, sabe? Água subindo até chuva. Chuva, água. Um problema pluvial. Moto se transformando em jet ski, esse tipo de coisa, né? São Paulo é lindo, né? Que saudade. Próximo blog. Bem... O Eucast. O Eucast BR, que é um podcast de variedades. Se é um podcast de variedade, tem um episódio só até agora, né? Então, cadê o próximo episódio? Tassi, que foi nosso convidado na última sessão. Isso. Eu recomendo ouvir aquele podcast. Foi sobre teoria da conspiração, né? Não, mensagens subliminares. Você já está contando o episódio 2. Que eles não gravaram. Que eles gravaram, mas não colocaram no ar, por algum motivo. Mas, achei muito legal. Para um primeiro episódio, os caras... gravaram com uma sobriedade, não que eles não tenham bebido, mas gravaram com uma sobriedade muito boa. Vai dar ruim, né? Tá. Foi. Compara com o nosso primeiro episódio, por exemplo. Não comparem com o primeiro episódio. Parem de escutar o primeiro episódio, pelo amor de Deus. Eu vi esses dias, teve 4 downloads num dia, 3 downloads no outro. Nossa, gente? Começa do quarto. É verdade. Não, pode começar no 2. O 2 tá ruim, mas ele tá passável. Qual que é o próximo? Nerd Soul. Nerd Soul é um blog que começou agora há pouco. Ele é ele é do Renato Matos, que tá lá nos fóruns, ele ouve a gente e tá... Vai criar o próprio podcast? Né? Vai. E, por sinal, tem bastante coisa interessante. Ele dá várias dicas, sugestões. Tem um documentário aqui que eu nem sabia, que é Beyond Citizen Kane. A história não oficial da Rede Globo. Você nunca tinha visto? Eu não vi, cara. Bacana, cara. Nossa, eu preciso ver. Eu recomendo dar uma leitura, desce lá.
Eu recomendo dar uma leitura no... É isso aí. Ele está pedindo para as pessoas opinarem sobre o caso do Legendas.tv, que foi a associação, a PCM, ela processou a Legendas.tv, o site, ele saiu do ar por alguns dias. Eu até já pus meus 2 centavos lá, e é uma boa. Uma pergunta, por que 2 centavos? Todo mundo fala 2 cents. My 2 cents é uma expressão norte-americana. Eu vou tentar descobrir para você de onde é que veio essa expressão, mas agora, descobrir a origem de palavra, de expressão, é um terreno árido, viu? É complicado. Cada vezes você não descobre de onde veio. Eu sei que você vai conseguir. Tem mais algum? Por enquanto, isso não foi o que eu... Não foi o que... Tô disfarçando. Prossigam aí. Tem o Nerdcore ainda. Faltou o Nerdcore. O blog de D&D do Nerdcore. Nerdcore. A matéria que ele colocou no dia 9 de fevereiro é sobre a possibilidade de um controller marcial. Que falta, né? Saiu só um controller no Player's Handbook 1 do Dungeons & Dragons 4ª edição, que foi o controller arcano. Já deu pra assistir o cheiro daqui? Nossa, cara, tá fedendo muito, velho. Então, vamos... Cacete. Puta merda. Ai, meu Deus, ainda bem que o podcast não tem cheiro. Nossa senhora. Tá, controller. Controles. Até esse onde eu tava. Controle da 4ª edição foi um controle arcano, no Player's Handbook 2 foi o controle divino. Tá faltando um controle marcial. Ele dá a opinião dele, eu até postei também a minha própria opinião lá. Eu achava que o controle marcial ia ser o bárbaro. Eu não vi isso em lugar nenhum, era pura intuição. Eu achava que o bárbaro ia ser uma coisa meio diabo da Tasmânia, sabe? Os poderes dele ia quebrando todo mundo. Teria sido muito legal. Mas eu acho que um controle marcial depende de uma mecânica muito avançada. O sistema teria que estar muito mais estabelecido, sabe? Mas pode ser que ainda apareça, hein? A gente podia... Um berserker, assim. Verdade, pode parecer. Foi isso? Foi isso. Então vamos pro que interessa. A gente não comentou o fórum, mas tudo bem. Então... Não. Você não pausou não. Não. Tá, vamos fazer um comentário rapidão aqui. Que nós tivemos críticas muito mais duras do episódio anterior nos fóruns do que nos comentários. O Kaijin, ele faz uma coisa que a gente não fez, que foi apresentar uma solução. Eu achei demais. Você quer dizer aí qual que foi a solução dele, Netão? O post dele é muito longo, né? Ele fez... Pra variar, o Kaijin escreveu bastante. A gente ainda tem que pensar no cantinho do Kaijin pra ele devagar lá no fórum sobre as ideias dele. Bem, ele não gostou da nossa abordagem, né? Que ele acha que faltou uma solução mais efetiva e pertinente. Nós também achamos isso. Nós achamos de maneira isso. geral também não ficamos satisfeitos com o episódio. Não por causa do Taz, na verdade o Taz foi o que salvou o episódio, na minha opinião. Então, ele acha que a nossa solução de falar pra galera falar inglês é pertinente somente pro indivíduo, né? Não é uma solução. Ele fala aqui que é a mesma solução de você acabar com um problema de carrapato matando a vaca. Né? O que ele sugere aqui é que se faça um esforço para realizar um consumo consciente e ficar atento à qualidade do produto. Ou seja, você consumir o produto, você pegar as traduções e com ajuda e verificar se aquilo lá tá bom. Ou ler críticas sobre... Ler críticas, fazer perguntas em fóruns, mandar e-mail, corresponder com as pessoas. Tem um site que eu não me lembro agora. E exigir erratas, né? Ele fala que de exigir as erratas, exigir as... É uma coisa que o Wizard of the Coast faz, né, com o D&D. Mas olha só, eu não consigo me lembrar agora de um site, tem um site do governo em que, ligado ao governo, ligado ao Ministério da Cultura, que você lê um livro e faz uma resenha do livro. E você coloca lá. O próprio leitor, né? Que é a nova onda do futuro, né? Que é essa democratização absoluta. Que eu tenho grandes reservas, mas enfim, na internet é assim que funciona. Não me lembro agora, semana que vem eu trago o que é o nome do site, que eu acho bem legal, um lugar legal de você ler resenhas sobre livros. E a galera criticou bastante a falta dos e-mails. Teve gente, na verdade, que gostou de não ter, mas o Leandro, porque ele acha que perde... que o tocador dele parece que não para, né? Então ele não pode ficar parando. Mas tudo bem, no geral, né? De geral foi... No geral, o pessoal gosta da sessão de cartas. Eu me incluo nessa.
Eu adoro a sessão de cartas. Eu gosto, mas acho que podia ser um episódio separado a cada 15 dias. O Rodolfo acho que não devia ter sessão de cartas, né? Só pra ter uma opinião diferente de cada um. Tá bom. Já que você decidiu isso, tudo bem, essa é a opinião. Tá. Agora sim, vamos ao que interessa. Tem mais coisa pra falar do fórum? Não. Então tá. Então, fiquem com o episódio. Ou não. Hoje, então, sobre uma surpresa aí pros nossos ouvintes, né? Birthright. Quem poderia esperar que nós íamos falar de Birthright logo depois de falar de Dark Sun, né? Ah, sim. Bom, eles poderiam esperar que a gente ia falar de quê, né? Eu acho que a grande Forgotten Realms, nada, né? A gente não vai... vai ser o... não. Se nós gravarmos, vai ser o último. Se gravarmos. Que eu acho que é a única caixa básica da TSR que não tem muita necessidade. Talvez a gente acabe gravando, sim, num formato um pouco diferente. Mas... Talvez alguma coisa específica, muito específica. Porque eu acho que essas propostas de análise de cenário, na verdade, a gente não faz uma análise de cenário, né? A gente dá uma ideia de como jogar naquele cenário. Isso. Na verdade, quem analisa o cenário é o nosso playtest, né? Pra nós, como jogadores, sentirmos ele. Exatamente. Então a gente pega as coisas mais óbvias, eu diria óbvias, as coisas mais tradicionais do sistema, pode ser corriqueiras do sistema, as coisas mais comuns do sistema. A carne de vaca. Verdade. Então, por exemplo, Ravenloft, a gente deu uma ideia de como fazer um jogo de horror. Dark Sun, a gente mostrou como fazer um jogo típico de deserto, mas focando naquele... demos dicas, né? Pra Dark Sun, exatamente. Deserto, sobrevivência. Então essa é a ideia. A gente não vai falar do sistema, essa não é a nossa especialidade. Nós vamos porque até Dark Sun é assim, assado, não. A gente fala em como jogar, por exemplo, em Birthright, ideias legais, o que fazer, coisas legais de se aproveitar em Birthright. Eu acho que a próxima caixa básica é que vai ser uma surpresa. Vai. Até agora quem está fazendo nossos playtests são o Rodolfo, mas a gente já dividiu as tarefas, né? O Netão já pegou... O próximo playtest vai ser meu. Espero que seja um playtest satisfatório. E eu acho que esse vai ser realmente uma surpresa, porque até Birthright eu já esperava que nós fizéssemos. O que o Neto vai fazer é que eu nem lembrava que existia, cara. Então, o que eu vou fazer... Acharam, né? Achou que não, vai ser uma surpresa. Bom, não foi a primeira vez que eu mestrei Birthright, eu já havia mestrado uma campanha para o meu grupo corriqueiro. E essa definição, né? É uma campanha. Eu acho que entre todos é o melhor, né, que se encaixa a especificação de campanha. Você não consegue fazer um jogo de Birthright no encontro de RPG, por exemplo. Numa aventura simples, de uma vez só a gente joga, é muito difícil. Verdade. Mas antes... Espera um minutinho. Vamos conversar primeiro. O que vocês acharam? Vocês como jogadores... antes de mais nada, assim, Antes de mais nada. O que vocês acharam como jogadores? O que vocês vivenciaram? E depois eu falo o que eu achei como mestrando. Eu acho que a gente tinha que falar antes um pouquinho da história do Birthright que você escreveu. Só pra contextualizar. Eu escrevi? Pra gente explicar o que é Birthright. Tem gente que tá ouvindo, porque o Birthright é talvez a caixa básica, o mundo, o universo... mais excluso, né? O menos conhecido, né? O mais ignorado. Eu não conhecia. Né? Eu conhecia de ver aquele logotipo, quando você abriu os livros do AD&D, né? Tinha um logotipo, né? Alcazim, Birthright, Mystara, não sei o que. Então, eu só sabia por causa daquilo. Eu vinha conhecer através de você, Rodolfo, com a galera jogando aqui. Que é um sistema muito diferente. Então, conta aí pra gente como é que começou, quem foi que escreveu. É umas surpresas interessantes essas. Que muita gente tá ouvindo e não sabe, né? Não. O Birthright Campaign Setting saiu em 95 pela TSR, na época do AD&D. Já bem no final da TSR? Já bem no final da existência, um dos últimos mundos a ser lançado pro AD&D. E qual que é a novidade dele, né? Eu concordo, o Neto tá certo. Os autores foram o Richard Baker III, Colin McLum. Realmente, eles pegaram nomes deles pra montar o Birthright. Uma das principais características de Birthright são os nomes impossíveis de falar, né? E qual que é a ideia principal? Só um adendo. O Richard Baker, eu acho que ele está na Wizards, né, até hoje, e escrevendo o livro. Ele escreve novels também. Sim. Bom... E aí, qual que é o diferencial desse mundo? Eles foram fazer mais um mundo, cada mundo do universo que a TSR fazia tinha que ter um foco diferente, um sabor diferente dos outros. Birthright, a ideia era o seguinte, o outro lado do jogo, né? Você vai jogar uma fantasia, só que você, em vez de ser o aventureiro, o herói, o mercenário... Você joga como rei, como rainha, ao invés de ser o aventureiro que é contratado pelo rei para entrar na dungeon, você é o rei
que contrata os aventureiros. Essa foi a coisa que aconteceu na minha mesa com o meu grupo. Que é um excelente exemplo, né? Depois a gente fala desse exemplo, mas é um excelente exemplo. Sem spoiler. E não só reis, né? Você tem algum título nobiliárquico, algum cargo de comando, já desde o primeiro nível, desde que você já começa o jogo tendo que tomar conta de um domínio, de alguma coisa. É verdade, não necessariamente rei. Por exemplo, o meu personagem do jogo, ele era um tetrarca. Você pode ser um clérigo, né, que cuida de uma igreja, como um bispo, por exemplo. Pode ser um druida. Sempre comandando O lance é você ser da nobreza. De alguma forma você descende... O lance é você ser um líder. De alguma forma você é um líder da população. É porque a ideia é que os personagens eles descendem dos novos deuses, né? Isso. A ideia é mais ou menos o seguinte. Existiu o deus do mal, das trevas, e veio para o mundo de Aebrines. Aebrines. O nome difícil. Os nomes de Birthright são fantásticos. O continente é fácil, é Cerília, eu lembro de Cecília. No continente de Cerília. O deus do mal veio, chegou dando uma porrada na galera. Os outros deuses tiveram que intervir e interviram fazendo um suicídio coletivo para poder assassinar o deus das trevas. Isso fez com que acontecesse o quê? O poder divino, numa grande explosão, o poder divino se espalhou por quem estava presente na guerra. Mortais ascenderam a deuses, se tornaram os novos deuses, ocupando os antigos cargos dos deuses ancestrais. E outros mortais lá ganharam a característica de o que a gente pode traduzir como o poder do sangue, que é um novo atributo. Para quem está acostumado com força, destreza, constituição, sabedoria e carisma. Faltou algum? Faltou inteligência e... Faltaram 2. Força, destreza, constituição, sabedoria, carisma... Inteligência. Pronto. Foi o que você falou. Inteligência. Achei que tinha faltado 2. Você tem a força do sangue, que é um poder, que é uma habilidade, um atributo que reflete a sua capacidade de comandar, dominar grandes populações, povos, domínios, territórios, e que vai te dar, né, a capacidade de ser um regente, que vai te dar a capacidade de ser um líder. É aquilo que tinha antigamente, o seu sangue provar que você é o líder. No caso, nesse caso é verdade. É literal, né? Seu sangue tem poder. O sangue azul, seu sangue tem poder. Inclusive, esses atributos te dão poderes, habilidades especiais que permitem com que você comande essa população. Essa é a ideia básica, a premissa da qual se originou o mundo de Birthright. Tem outra coisa legal também. Apesar de haver elfos e anões e orcs, você não joga com esses personagens, você joga com homens, né, com humanos. Ele é feito principalmente para você jogar com humanos. Tem floresta de elfos, você não entra lá, porque você morre. Né? Você pode jogar, né? Mas é que as culturas humanas são tão bem trabalhadas nesse jogo, você tem a diferença... Eu acho que é a primeira vez que aparece culturas humanas tão diferentes quanto raças, né? Isso, eu acho que é. E eu prefiro que os meus jogadores joguem com humanos em Birthright, porque dá para explorar muito isso. Né? Até dá para explorar cortes, não só culturas similares às que a gente tem na Terra, tinha na Terra, né? Mas como cortes mais familiares para a nossa mentalidade. Elfos, anões, halflings, orogs, lá não tem orc, tem orog. Orog. Cada um deles... Isso é uma coisa legal em Birthright que eu percebo. Mesmo partindo desta premissa de vocês são reis, criou-se um mundo muito interessante para ser jogado, mesmo se você quiser jogar só como aventureiro. Ah, é? Por essa mescla de culturas. Entendi. Você usar assim, só o setting de Birthright, sem usar as características do sistema. Assim. Jogar com o aventureiro que foi contratado pelo rei. Mas aí acho que fica... Porque o mundo é interessante, você quer dizer, né? Porque o mundo é interessante. Porque eu acho que fazer isso tira todo o appeal todo né, o tesão de jogar com Birthright, né? Você elimina isso. É possível você jogar sem isso também. Não tem muita graça. É igual jogar em Forgotten Realms, por exemplo. Apesar de que o mundo é interessante. O que eu acho é isso. O mundo é interessante nessa questão das culturas tão diferentes e próximas. É um mundo interessante de jogar com... Os elfos, eles são inimigos dos humanos, né? Tem uma xenofobia muito grande. Então eu acho isso tudo legal de ser explorado também. Mas, antes disso... Vamos para 5 perguntas básicas de todo cenário de campanha. Então vamos lá, né? Vamos lá, por que eu quero jogar Birthright? Por que eu como mestre, quero narrar uma aventura em Birthright?
justamente para você jogar do outro lado. Como é que você falou aquela hora, Rodolfo? Da cortina, né? Atrás da cortina. Você joga com os mecanismos atrás da cortina. Você vai se preocupar muito mais com as grandes questões que englobam todo o seu reino ou toda a região que você domina do que só com aquela dungeon. Aquela dungeon é uma dungeon, entendeu? Sua preocupação é com se choveu e vai ter maneira de colher aquele ano. Como é que dá uma maneira de aprimorar a aquisição de... Sei lá, como é que fala quando você pega o negócio da mina? Precioso. Não, quando você pega do solo, você encontra prospecção. Entendeu? Para encontrar uma nova mina. Prospecção para encontrar uma nova mina. Preocupado eu usaria o mago, né? Ainda bem que a gente tem glossário agora, né? Verdade. Xenofobia e prospecção, tá? Estabelecer relações diplomáticas com os reinos vizinhos, ou para você se unir num pacto de não agressão, ou justamente para você descobrir as fraquezas e atacá-lo. As preocupações, elas têm um escopo muito mais... quase global, né? Eu gosto da ideia de experimentar uma fantasia medieval diferente. Com mais intriga, com mais política, com menos combate direto, com menos aventura pro regente, né? E um World of Darkness no AD&D. Você queria falar isso faz tempo, na verdade, você tava doido. E você não precisa nem jogar esse lance de intriga palaciana, cheio de frescura. Você pode ser rei dos... Como é que chama aquele povo lá? Dos Hurrik, são vikings, né? Que é uma coisa meio 13º guerreiro, assim, não tem nada de frescura. Você vira rei, tipo assim, como é que você casa? Você tem que vencer a sua noiva num combate desarmado. Não preciso mencionar que esse foi a aconteceu, raça humana do meu personagem. E você, Neto? Por que você gostaria de jogar e mestrar em Birthright? Bem, eu já defini esse como meu cenário favorito de D&D, fantasia medieval. O Neto descobriu, né? Eu descobri, né? Tem um D&D que eu gostei muito. Por quê? Porque ele não é focado no combate. E o combate que tem não individual, né? O combate que tem é um combate estratégico. Tanto que a gente usou pecinhas do War pra jogar combate. É verdade, cara. Que você controla aquela unidade, é um batalhão. Uma tropa de 100 homens, né? Aqui, seus batedores aqui são 4 caras, né? Isso eu achei muito louco. Então, mas o lance mesmo que eu gostei é a interpretação. Todo o contexto que você tem que se preocupar com o seu reino, você tem que ir lá e fazer, você tem que conversar, você tem que ser o líder daquele povo. Não é simplesmente, beleza, eu vou lá e mato o dragão. Não. No seu caso, você tem que ir conversar com o dragão. Na verdade, você manda um diplomata seu, né? Um embaixador. E o dragão não é só um dragão. O dragão ele vai ter tropa também, ele vai ter um reino dele. Não. Você tem que ir lá negociar quantas virgens por mês você tem que mandar pra ele. Enquanto isso, você já tá gerando tropa pra ir lá matar o dragão assim que você puder. Gerenciando todas as suas riquezas pra ver se você vai ter dinheiro pra quando matar o dragão você conseguir reconstruir o seu reino. E não levar uma punhalada pelas costas literalmente, né? Enquanto isso, você não pode enfraquecer também, você tem que estar preocupado porque lá no sul tem aquele povo, a magocracia juntando navios, então você não pode deslocar todo mundo lá pro norte. É algo, assim, diferente no D&D porque é interpretação pura. E sabe o que eu acho mais legal? Que deve ser a próxima pergunta. Qual é o apelo para os jogadores, né? Que é o que você ia perguntar. Sim. Por que você está perguntando antes de mim? Eu não pergunto. Você tem monopólio das perguntas, por acaso? Então pergunta. Eu não vou perguntar, não. Ai, meu Deus. Com doce. Olha, como jogador, eu curti o que talvez seja o jogo de Dungeons and Dragons em que dinheiro é o mais importante de todos. Nossa, nem falo do dinheiro. Você acha que é importante? Contar PO. No meu personagem nunca teve que ficar contando PO. Nossa, é verdade. Nossa, eu tenho que comprar não sei o que lá. Quantos PO eu tenho? Eu achava importante que eu tinha que juntar dinheiro pra comprar certa armadura, né, cara? Agora eu tenho que juntar dinheiro pra conseguir investir em construção de como é que chama aquele negócio? Celeiro. De celeiro. Porque eu cuidar dos grãos. Pra conseguir fazer uma colheita melhor, pra arrecadar mais impostos, pra conseguir o dinheiro pra comprar as tropas, né? Isso que é a melhor parte. Agora, ironicamente, acaba sendo um Dungeons and Dragons que não é Dungeons and Dragons, né? Durante todo o jogo, eu tive a nítida impressão de que eu estava jogando Age of Empires de papel. É uma comparação legal. Porque não parece a D&D. Às vezes você eu acho que é World of Darkness medieval.
Eu acho que... Eu acho que é um jeito diferente de ver o D&D. Eu também acho. Porque você... qual que foi a skill que a gente mais usou? Que a gente mais rolou? Foi... Diplomacia. Diplomacia e Warcraft, né? Que é... Poliorcética. Não, mas como jogador, o que eu mais gostei é experimentar a nobreza. Tipo, você é o cara que manda. Isso é muito legal. Foi muito massa. Especialmente no jogo que o Rodolfo fez pra gente, que foi o começo. Foi a gente reivindicando o título, né? Que era nosso por direito. Que isso foi muito legal. E acumular 2 títulos. Nossos 2 personagens, por coincidência, nós pegamos 3 níveis de... Como é que é? Não, você pegou 3 de clérigo. 3 de clérigo e 3 de nobre. 3 de nobre, que é uma classe, né? Então, quer dizer, o Neto pegou 3 de druida. Nobre e 3 de druida. Aí ele pegou um poder do sangue que dava mais um nível de druida, né? Eu peguei outra coisa lá pra compensar. E isso é uma coisa que eu acho legal também, que é um apelo pros jogadores. Você tem um poder, todo mundo tem um poder, que é um tipo mágico, né? Que é o poder do sangue. Que você tem magias, vamos chamar de magias, que afetam uma região inteira, ou que afetam o destacamento inteiro. São as magias de reino. Não, você tá falando do poder do sangue. Os poderes do sangue meu personagem que um dos poderes do sangue do meu personagem era o estandarte. Que toda vez que eu tivesse com... Não era eu que carregava o estandarte, era o porta-bandeira. O porta-bandeira não, é um pajem, um senescal. Então, o porta-bandeira tava na mangueira. Não chama porta-bandeira? Tomara que não chame. Tipo um arauto. Não, arauto é o cara que vai na frente, né? O que morre. Pode ser chamado também de... Porque se você tem um porta-bandeira, você vai ter um mestre-sala também. Aí vai ser um regaço. Aí vem o rei, o porta-bandeira, o mestre-sala, lá das baianas. É o carnaval, né? Beleza. Enfim, o cara que levantava o meu estandarte tinha poder aquele estandarte. Para todos que vissem meu estandarte, eu ganhava mais um de diplomacia ou mais um de... Não era intimidação, era intimidação. Então, quer dizer, olha só, esse é um poder do sangue do meu personagem. O outro lá era que eu tinha... cadê minha ficha que eu quero ver? Eu guardei já. Droga, pega lá. Eu quero ver minha ficha. Então, o outro poder de sangue... Tinha o poder de sangue que eu ganhava mais ponto de vida, mas o poder de sangue que, na verdade, salvou nossas vidas, né? Mas... Tá. Então, só falar que o outro poder que eu achei pegar... Não corta ele, deixa ele terminar a frase. Mas você que me cortou, que eu que tava falando dos meus poderes? Não, mas eu esperei você acabar de falar. Eu só ia falar do outro poder, que é Batalha do Sangue. Batalha do Sangue? Que quando eu tô no campo de batalha, todas as minhas tropas ganham mais um no jogada de ataque, ou mais um no deslocamento, um negócio assim. Um negócio assim. Então, quer dizer, olha só, os poderes não são, eu tenho mais um de CA. Não, são minhas tropas que têm mais um de CA. Isso eu achei muito legal. No meu caso, todos os poderes do sangue davam mais diplomacia. Nossa, verdade. O personagem do Neto, eu vou te contar. 3 de diplomacia. Personagem de 6º nível. Um absurdo, mas... Temos que avisar que nós jogamos Birthright da 3ª edição. Que não é oficial, é Dungeons & Dragons 3ª edição, não é oficial. Feito por uma galerinha lá do site. Você lembra o nome do site? Birthright.net. Não, aliás, eu não lembro onde eu baixei a minha versão que nós jogamos. A questão é que o Neto já achou uma melhor, mais bem trabalhada, mais moderna, de adaptação para Birthright, para 3,5. Ou seja... Que é essa do Birthright.net. Eu nem lembro onde eu arrumei. Você não precisa reaprender a jogar Advanced Dungeons & Dragons. Você pode pegar lá do Birthright.net, que os caras fizeram um trabalho muito bom de adaptação. Eu esqueci o que eu ia falar. Não, eram as coisas muito loucas, assim, porque eu vi as tropas, tipo, meu personagem, que eu consegui, meu personagem tinha armas de sítio, né, tinha a catapulta móvel, catapulta fixa, a cavalaria, uns paladinos, e o personagem tinha a infantaria. A infantaria, como é que é aqueles caras que é juntado de última hora lá? Como que o Neto chamava? E tá anotado aqui, ó. Os estranhos, irregulares. Os irregulares. Eram os irregulares, que é o povão, né? Você juntava o povo, vamos lá, tá porrada, não sei o quê. E os caras montados em lobos, né? Então, acho que a gente pode, então, começar já descrevendo como foi a nossa aventura. O que vocês acharam? Em primeiro lugar, como que foi pra vocês vivenciarem esses personagens? Tá, o meu personagem... Era o Adwolf. O Rodolfo queria que eu... Qual que era? Você queria que eu pegasse os espanhóis, né? Não, eu não queria. Os Salinas lá, como é que chama? Os Salinas. Os Brechetur. Mas aí eu fiquei sabendo que tinha os Hildix, que são povos vikings, né? Baseado nos vikings. Logo, cria de Fenris. Logo, meu personagem já virou um descendente de uma tribo dos Hildix. Uma tribo de lobo, a cabeça dele. Algo que ele entendeu. Que a minha tribo fez um pacto com uma alcateia
com uma alcatéia de lobos atrozes. E desde essa época e até os dias atuais, a minha tribo mantém essa relação com os lobos. Ou seja, toda vez que um guerreiro nasce ou chega... Toda vez que um guerreiro atinge a idade adulta, ele se vincula a um lobo. E esse lobo fica sendo parceiro pra vida dele, pra vida inteira dele. E aí, como é o neto, ele é o rei de uma tribo de gente violenta e ele fez o quê? O personagem mirradinho. Intelectual. Seguindo a minha linha de personagens suicidas, meu personagem tinha força 7. Não, é o D&D onde carisma é o atributo mais importante, né? Foi, verdade. Saiu 18 na rolagem de dado, carisma. Na verdade foi poder de sangue. É verdade, tem razão. O atributo mais alto, a rolagem mais alta foi o poder do sangue, que é o 7º atributo. Depois, o segundo maior atributo, carisma. Não dá pra não colocar o poder de sangue no carisma. E aí foi que a gente acabou montando essa tribo, né? Bem parecido com o lobisomem, diga-se de passagem. Eu adorei. Cara, na minha cabeça, a hora que meu personagem chegou lá na sua capital, era que nem... no Jarls Menhir. Foi que nem quando os caras do filme 10% Guerreiro chegaram lá na cidade que eles tinham que proteger, cara. Daquele jeito. Mas faltou neve. É verdade, só faltou a neve. Que era igualzinho. O personagem do Marcelo já foi um pouco diferente, né? Eu fiz o... Hã? Bem diferente. Eu fiz o personagem da Alta Idade Média, o nobre da Alta Idade Média tradicional, né? Padrão. Com todas aquelas frescuras de corte, não sei o quê. Meu personagem era o terceiro de 7 irmãos. Então, ele estava completamente desencanado com a herança, né? Não vou virar rei nunca, né? Meu pai tá vivo, ele tem 150 anos, tá vivo ainda. Porque o poder de sangue dá vitalidade, né? Depois ele tem 2 irmãos. Aí meu personagem foi pra capital, né? Meu personagem... o nome dele, seguindo a tradição de Birthright, meu personagem chama-se Alioth Lionslock Ordeiro. Muito bom. O meu se chamava apenas Atwulf. É verdade. Mas com a maior quantidade de L's, THs, F's e que você conseguir colocar dentro do nome do seu personagem. G mudo. G que você não fala, né? E aí, como é que é o nome do reino? É tanto nome estranho, cara. A sua capital se chamava Morcock. Acabou ficando Morcock, não teve jeito, né? E a nação de Lionslock do Império Ainuriano. Beleza, você era um inglês da Idade Média. Tipo que nem Leonesse é do Terry Brooks, não, do Jack Vance Leonesse, né? Que nem Leonesse, me inspirei no povo de Leonesse, assim, uma coisa meio arturiana, assim, né? É uma boa inspiração. Tudo muito limpinho. Só que é verdade, tudo branco, prateado, azul, né? Até que eram as cores do meu estandarte. A gente teve que fazer nosso estandarte. Branco, prateado e azul. Tudo assim. Vestimentas, né? As vestimentas, as cores das coisas. Você tava imaginando. As pessoas eram louras e rosadinhas. Rosadinhas. A gente teve que fazer o brasão, né, cara? A gente teve que fazer o brasão dos nossos personagens. O legal do meu brasão, que era o estandarte, era a cabeça do primeiro lobo que foi morto. Que foi morto, não. Ele se ofereceu pra servir de estandarte. Essa lógica de lobisomem não entra na minha cabeça, cara. Por que não? Vocês são fortes e a minha tribo é forte, então eu vou me matar. Pra você ficar com a minha cabeça. Toma a minha cabeça. E aí? Você nunca vai entender qual que é o lance da honra. Daquele negócio. Nós vamos juntar os 2 guerreiros mais fortes, porque eles vão se matar pra ficar só com o guerreiro mais forte. Beleza. Mas tudo bem. Não faz sentido pra um ainuriano isso. Você nunca vai entender a lógica dos lobos. Bom, mas eu acho assim que o legal mestrar Birthright é o seguinte. É muito complexo no sentido de que você monta uma história de corte e montar histórias de corte você tem que mexer com muitos personagens. Mexer com história que você use, trabalhe com política, com intriga, com traições. Você tem que encher com muitos personagens. Outra coisa que faz com que Birthright fique complexo... Você teve que criar a família inteira do personagem do Neto e a minha, né? Você tem que criar a família... Eu fiz uma coisa difícil, eu botei cada um regendo um reino. Uhum. Né? Então eu tive que praticamente criar 2 reinos. 3 para ter o reino inimigo. Isso é muito complicado. Geralmente, as aventuras de Birthright mostram situações em que vocês estão no mesmo reino. São duques e barões do mesmo reino. Uhum. Entende? Então são príncipes do mesmo reino.
Isso já torna a coisa mais difícil. Eu achei legal a interpretação e eu gostei muito como vocês entraram no tipo do personagem. No clima. Vocês criaram coisas que eu falei, nossa, onde eles foram? Por exemplo, o Marcelo propôs, para fazer paz, o reino dele com o reino do neto, ele propôs, então nós vamos trabalhar juntos, vamos viver em paz, e eu vou casar com a sua irmã. Você porque nossos reinos eram inimigos, né? Que a gente não falou. O Rodolfo criou a história que tinha uma montanha de ouro, 3 reinos brigando há 100 anos pela da montanha de ouro, e ninguém tinha montanha de ouro e os reinos estavam morrendo. E aí morreram os 3 reis, né? Numa batalha. Na verdade, o meu pai... O pai do meu personagem atravessou o pai do personagem do Netão numa espada, e o personagem do pai do personagem do Neto matou o pai do meu personagem na dentada. Mordeu até matar. Bizarrices à parte, né? Bom, então, quando a gente começou a história, eu fiz uma coisa muito difícil, que é botar cada um num reino. Então eu tive que criar 2 reinos, um para cada um, e um terceiro reino ainda, para ser o inimigo, o reino que ia causar encrenca para vocês. E comecei a história, eu queria que a história tivesse muita politicagem, intriga e muito trabalho de diplomacia. E queria que a gente saísse no pau logo no começo. Queria. Eu pensava que vocês iam brigar primeiro um com o outro. Então o que eu fiz? Eu montei a história de que vocês 2 são regentes de reinos inimigos. Um fazendo fronteira com o outro e inimigos. Na verdade, 3 reinos inimigos que estão lutando há 100 anos por uma montanha de ouro. Uma montanha de ouro, né? Uma montanha com muito ouro dentro que precisava ser minerado. Que dizem ter muito ouro, isso que é o pior, porque ninguém ainda foi lá. E depois eu pensei, quem descobriu essa montanha, como que ela foi reivindicada? Eu trabalhei na história dessa região. Separei uma região do mapa e trabalhei na história dessa região para montar isso para vocês. E como é legal, vocês estão sendo reis, eu deixei vocês darem características pro reino de vocês. Isso foi muito massa. Uma coisa assim, não é porque os ainurianos são assim descritos no livro, que precisa ser exatamente assim. Já que você está numa fronteira com os 2 reinos, como que é o seu reino? Você foi perguntando como é que era, né? Então eu definia do que você vive, que você constrói o personagem já definindo quais são a fonte de renda, né? Então eu já definia, meu povo é basicamente agricultor e mineração. O que tem mais know-how de mineração. Não temos uma grande tradição marítima, por exemplo. Aí eu pensei naqueles... E o Rodolfo perguntou, e livro tecnológico? Eu pensei numa coisa assim, meio coração de cavaleiro, né? Medieval, mas com uns toques modernos, anacrônicos, assim. Então o meu povo não tinha muita característica tecnológica, assim, nós éramos melhor em cavalaria, né? Armas de cerco, muito pouco, né? Mas com umas características assim, já tinha castelos muito bem desenvolvidos, então a gente foi, né? Até que eu peguei aquele conhecer por dentro, pra gente poder ver um castelo, e fomos desenvolvendo, né? E o meu personagem... O meu foi também, bem né? mais fácil. O meu era caça e pesca, caçando com os lobos no meio do mato, tendo rebanho, né? Você pegou aqueles vikings do 13º Guerreiro e falou, esse é meu povo. Esse é o meu povo. Com lobos. Eu me baseei também um pouco no Beowulf, aquela coisa bem crua, né? Bem chucra. Então foi fantástico. E criou um contraponto interessante. 2 povos, 2 reinos com muitas tradições, mas um com uma tradição muito mais crua, o outro com tradições muito mais... Boiolas. Eu ia dizer refinadas, mas tudo bem, né? O que mais que vocês acharam? Eu achei muito legal esse lance de que... Acho que agora a gente pode dar o exemplo do Eli. Esse lance de que é tudo numa escala macroscópica. Numa escala muito maior, numa escala macroscópica. Quando você joga Dungeons & Dragons, você é um aventureiro, você joga o micro, né? E o Birthright você joga o macro. Tanto é que recentemente teve uma matéria do Vorpal, lá da Valinor, revisando 2 livros de combate em massa para a 3ª edição. E teve o último IRPG Cast, acho que o número 17, que eles falaram sobre guerras também. Como lidar com seus personagens numa guerra, num combate em massa, etc. Cara... Do IRPG Cast? Isso, do RPG Cast. E por que não pode citar? Não. Não deveríamos citá-los? Não. Só porque eles são muito ruins? Não, ele só ficou na dúvida do que você falou. Ah, tá. Não, é porque eles são ruins mesmo.
Eu acho legal citar porque existe, tá aí, tá sendo. Mas esse vale a pena ouvir, eu acho que foi o primeiro que eu consegui ouvir até o final deles. Mas foi muito legal. Eles pensaram de várias maneiras como cada um, porque são uns 12 caras que gravam aquilo lá, né? Nossa. Como cada um lida com combate em massa, como cada um lida com os personagens no meio do combate em massa. Mas o que eu adorei esse Birthright. A maneira como o Birthright lida com o combate em massa, não só durante o combate, como aquele exemplo que eu falei. São 2 semanas de viagem, no 10º dia tem um ataque de bandoleiros, aí eu rolei lá, tem as tabelinhas, você rola e vê se você conseguiu rechaçar, ou se eles roubaram algum ouro, se alguém morreu, né? Quer dizer, não é importante rolar o combate, ou assim, cada etapa do combate. E durante o combate em si, onde você coloca as suas... aqui eu vou armar minhas catapultas móveis, aqui minhas catapultas fixas. Então, foi muito estratégico. O personagem do Neto ia pela floresta, pelo norte, porque os caras iam... que negócio de batedor. Eu adorei aquilo. Eu tinha dinheiro para poder comprar... Você conseguia montar uma companhia de até 4 batedores, não era? Era batedores, né? Uhum. Batedores montados. Batedores montados, isso. E aí eu tinha dinheiro para fazer 5. Então eu poderia ter uma companhia de 4 e uma de 1, né? Qual que é a vantagem de ter 4? Tem mais ponto de vida, né? Se morre, né? Morreu alguém. Ainda consegue voltar. Olha então, só, você acaba destacando, né? Em jogos de D&D, o personagem morrer, alguém morrer, é um choque, né? Aqui não, você fala, beleza, eu vou colocar 4, porque se 2 morrer, eu tenho metade ainda. É verdade. O lance que morrer custa dinheiro, né? Então, você tá mais... Morrer custa dinheiro. Você tá mais velório, o enterro. Você tá mais preocupado com os PO que vai te custar. Morrer custa dinheiro. Você tá mais velório, o enterro. Você tá mais preocupado com os PO que vai te custar aquela coisa, morrer, do que a morte. Pensão da viúva. A próxima vez que jogar, eu vou cobrar. Pensão da viúva. O Estado tem que pagar. Mata a viúva. Morreu em serviço militar. Mata a viúva? O seu povo deve fazer um troço assim mesmo. Como é viúva, ela morreu, então você vai virar carne. E aí, no mel. E aí, tipo, então eu tinha duas unidades de batedores. Então eu mandei uma pro leste e uma pro oeste, pra ver qual das duas ia. E aí você tem, são 4 skills pra cada um, né? Então você rola pra ver a percepção, mas da jornada. O quê? Eu tô achando engraçado, pode falar. Tô rindo, vai. Não, eu achei isso fascinante, eu achei isso muito legal. Sabe o que eu achei legal? O que eu achei mais legal? Foi como vocês entraram nos personagens e começaram a criar uma política medieval mesmo. Que foi como vocês fizeram paz entre si. Eu esperava que vocês fossem sair quebrando o pau um com o outro. Eu tinha que gastar tempo e dinheiro entre a gente, né? Não, e a solução, né? O Marcelo propôs assim pro Neto, olha, nós vamos fazer paz no nosso reino, vamos dividir a montanha de ouro, e para provar a nossa lealdade, eu vou casar com a sua irmã, e você casa com a minha sobrinha. E você casa com a minha sobrinha. É bem medieval isso, troca de casamento entre a realeza. Então, o filho do Marcelo teria que ser obrigatoriamente sobrinho do Neto. Exatamente. E aí o filho do Neto seria obrigatoriamente parente do Marcelo. Tudo indica, pelo menos. E aí tinha o lance de que a minha sobrinha, ela era filha do meu irmão, que eu ainda tinha sobrado 3, né? Que era o Charles, que era o mais militar, o outro James lá, e o Niles. O James, que era o cachaceiro, e o Niles, que nós descobrimos no final que era o vilão do Era o traidor, né? Tinha que ter. E aí, e o mais legal é que o cara tava super descontente, porque ele, como assim? Você vai se casar com um desses bárbaros? Mas que eu cheguei naquela da noite, e aí não, você tem que casar, então você tem que escolher com quem você vai casar. Não, isso foi um choque pra mim. Eu vou escolher com quem eu vou casar. Sabe, do tipo, vou lá escolher uma maçã, escolher uma uva, pegar a mais durinha e levar pra casa. Foi umas coisas assim, porque o cara ficou super revoltado. O que eu fiz? Não, então eu te nomeio comandante supremo dos exércitos do reino. Beleza, o cara, tudo bem. Tudo bem. Então aí pode ficar com a minha filha de 12 anos, não tem problema. Aí o Neto ficou chocado, né? Porque na verdade foi a druida que indicou. Você tem que casar com alguém de cabelo vermelho. Só tinha uma, né? E ela escolheu certeza que ela escolheu de propósito de 12 anos, porque aí que você tinha que. Porque a druida ia ficar com você no final das contas, né? Não, mas é chocante, né? Tipo, você vai casar com uma menina. Uma criança. Eu falei, não, tudo bem. A partir de hoje, a maioridade no meu reino é 12 anos. E o Neto de boca aberta, indignado.
Não, o que eu vou fazer? Eu vou casar com ela na noite de núpcias, eu vou contar a história do lobo mau pra ela. Ninguém tá defendendo nenhum tipo de pedofilia aqui. A questão é que medievalmente pensando... Tinha que resolver aquele problema. Resolve o problema e pronto, e uma criança causa menos problema pra você como rei. Verdade. Põe ela lá, Eu ainda tô chocado com o fato da criança de 12 anos. Você casa, dá um ursinho de pelúcia de presente pra ela, manda ela brincar e pronto, e cuida do seu reino e tá em paz com os vizinhos. E teve muitos aspectos do jogo que a gente acabou não jogando, porque querendo ou não, foram duas sessões. Duas sessões estendidas, mas foram duas sessões. No universo nenhum dá pra você experimentar tudo que tem num jogo só, né? Teve aquele lance da intriga... Isso é verdade. Teve aquele lance da intriga palaciana que a gente só ensaiou em volta daquilo, porque eu voltei pra Lion's Lock e já tinha um tetrarca, e eu era tetrarca. Tanto é que ele fez o enterro do meu Diga pai. arcebispo, pra todo mundo entender. Arcebispo. Que esse é o nome da sua Já igreja. tinha onde está escrito tetrarca, leia-se arcebispo. É. E aí ele já tinha até feito o enterro do meu pai, né? Por quê? Porque ele tinha que reafirmar a posição dele como líder da igreja local. Quer dizer, ele não ia me esperar, porque senão eu podia tomar o lugar dele. Porque presidir o enterro do rei era importante. Até depois eu ia confrontá-lo, porque podia ter jogado um Gentle Repose. Que eles usou como desculpa, não, mas o cadáver vai apodrecer, o cara vai levar 2 semanas pra jogar. Eu falei, podia ter jogado um Gentle Repose nele, mas foi uma atitude política, né? Tanto que ele tava meio comido também, né? foi missa com o caixão lacrado, né? Não, e uma coisa que eu achei Velório legal, com o caixão lacrado. Algo que eu achei legal vendo você jogar foi uma preocupação que, poxa, os caras conseguiram se preocupar com isso, com a roupa que vocês estão se apresentando. Verdade, aquele lance ação. do meu personagem tá com a roupa de tetrarca, mas com o manto real, com o cetro. Ser coroado com a roupa de rei e de arcebispo. Pra mostrar que eu era igual ao arcebispo, mas ainda assim era rei. Pra dizer pra ele, fica no teu canto. As preocupações do Neto de vestir a pele do lobo que ele matou, a preocupação com a heráldica, com os brasões, com os símbolos, a espada da sua família. Verdade, o personagem do Neto você teve que se preocupar em agradar todo mundo, né? Porque você chega lá, quando você volta... Tem que se preocupar em sobreviver, aí todo mundo obedece. Não, foi uma cena fantástica, o Neto volta, né, ele voltando pra terra dele, naquela neve, né? E aí chega lá, porque tem, como é que chamava a casa do Charles lá, que eram, na verdade, 2 grandes construções, né? A casa do Charles e o salão de hidromel. E aí você entra assim naquela porta gigante, você já tem que dar um jeito, eu lanço a magia lá pra conseguir abrir a porta direito, porque... era pra que se bufar pra empurrar a porta... Mas sem dar a entender que fez força, né? Não, aí tem a jogar diplomacia. E todo aquele problema de você, nossa, eu vou fazer paz com os caras, mas e aí? Tem que agradar o meu povo, né? Como é que você faz? Mata o lobo no dente. Mata o lobo no dente. Porque aí você teve que fazer uma aliança com os druidas pra você vencer o lobo. Mas, como é que foi aquele negócio? Não, foi assim. Vamos te ajudar. O meu personagem não tinha chance, que assim, o Rodolfo criou a meu gosto, muito bom, Rodolfo, que pra me tornar Jarl, pra me tornar o rei, eu tinha que passar por um ritual que todo rei passa, que é enfrentar o rei dos lobos. E é um lobo atroz. Gigante. Meu personagem tem força 7. Eu ainda não tinha magia de virar lobo também, pra poder enfrentar. Acontece, eu ia morrer, né? Aí eu fui pedir ajuda dos druidas. Os druidas falaram, beleza, a gente ajuda, mas você não pode fazer aliança com o inimigo do reino. Aí eu falei, beleza. Se eu enfrentar o lobo sem a ajuda de vocês vão reconhecer eles como aliados? Sim. Aí beleza. Mas a gente não vai te ajudar. Eles falaram. A gente não vai te ajudar em nada. Aí eu fui pedir ajuda pro regente do povo inimigo. O Marcelo. Porque eu tava eu e 2 paladinos, né? A gente lançou umas magias no personagem dele. Eu acabei tomando mais dano que o seu personagem. Mas esse personagem foi reconhecido, foi legal pra caramba. Foi massa, eu consegui matar o lobo no dente. O último golpe foi uma dentada no pescoço do lobo. Que todo mundo adorou, né? Foi fantástico. Cara, foi muito bom. O que eu queria dizer, uma coisa que eu não completei o pensamento, é o seguinte. A gente não consegue usar tudo num playtest assim. Ficou muitas coisas que eu queria usar do universo de Birthright que eu não pude usar, como o mundo paralelo sombrio, a dimensão sombria dos mortos-vivos, que os Halflings têm acesso. Eu não pude usar as abominações, como que é o nome disso? Da mesma forma que alguns ganharam a força do sangue, ganharam poder de regência, outros se tornaram monstros e criaturas, mutantes, malignos. Não pude usar isso, não dá pra usar isso. Não tô tendo retorno. Mas é normal, porque você não tá dando play em nada, né? Foi uma ideia idiota. Que tá com a onda Tapos. Não, mas eu não tô ouvindo, não. Bom, mas e aí? Desculpa, Rodolfo. Não, tudo bem. Eu teve outra coisa também que não deu pra usar, que foi a magia de reino.
Que era uma coisa complicada. Eu montei uma história onde vocês precisariam ir atrás de quem fizesse magia de reino. Uhum. Agora, outra coisa... O que é magia de reino? Aquela, por exemplo, aquela hora que você precisa... Tá. É para explicar o que é magia de reino para os ouvintes, né? Os Magic... Então, não usei, por exemplo, tem linhas de lei no mundo, no continente de Cerília, no mundo de Birthright, né? E isso que é muito usado nas magias. Linhas de lei. Lei com Y. Por favor, Marcelo. São tipo cruzamentos mágicos, assim, onde as dimensões são mais finas na Terra. E elas, onde você, nos cruzamentos, tem lugares mais mágicos, entendeu? Ou, no caso, que você pode fazer ritual melhor, umas coisas assim. Expliquei certo? Certo. E eu não usei isso, acabou não entrando na nossa discussão. Não, na nossa aventura. Eu queria que você estivesse aqui atrás de quem fizesse magia de reino. Magia de reino é um tipo de magia para todo Magic User, que ele pode fazer magias grandes que afetam todo o reino, uma grande região do reino. Uma hora, por exemplo, que o personagem do Neto falou, beleza, então eles estão vindo do noroeste, então eu vou dar a volta pelas montanhas, passando pela floresta, porque o povo não tinha problema de entrar... não tinha penalidade de andar na floresta, né? Só que eles tinham que cruzar um lago. E aí? Não era o personagem do Neto, era as tropas do Neto. Isso, o personagem do Neto às vezes nem ia, né? Não, eu ia estar na frente. O rei tem que estar lá na frente. Ah, é verdade, o rei deles é suicida. Não, porque tem a ficha, tem como é que chama o botãozinho lá, a fichinha? Como é que chama isso? Do War lá? Que a gente usou a fichinha de War. Fichinha de War. Tinha a fichinha de War que era o rei com o destacamento dele, porque eu tava, por exemplo, com 6 paladinos, né? Era eu com 6 paladinos, porque tem a jogada do exército e a sua jogada, né? Mas fala do Então, do e aí o personagem do Neto tinha que passar, para poder conseguir fazer a estratégia direito, para poder chegar rápido, tinha que passar por um lago. Beleza, então temos que encontrar alguém que faz magia de reino para congelar o lago. Né? No princípio o Rodolfo perguntou, e as jangadas aqui? Você vai perder tempo, vai gastar dinheiro? Tinha esse problema que você tinha que chegar lá e fazer jangada. O problema era dinheiro. Era dinheiro, eu tinha gastado todo o meu dinheiro. Tinha limpado o cofre, né? Não tinha como. Eu falei, não, beleza, e se eu fazer uma magia de reino e congelar o lago? Aí realmente... Dá para atravessar. Né? Então essas coisas não deu pra gente ficar usando muito, porque foi uma aventura, em 2 sessões, uma aventura. Mas eu acho que só pra fechar, já fechando a segunda e a terceira perguntas que o Neto fizeram, o apelo é esse. É você jogar numa dimensão muito maior, num ângulo, né? Muito vasto. Do outro lado do espelho. E do outro lado também, dessas atitudes. Dá o grande exemplo do Eli. O grande exemplo do Eli e da Solange, que vocês estavam jogando no Birthright, era o seguinte... Solange era a rainha de um reino, o Eli, ele queria ser só o conselheiro dela. Beleza. Mas tava jogando mais gente, tá? Alexa, Luiz? Sim, mas a trupe toda tava jogando, cada um com seu reino e coisa e tal. E a situação era essa. Eles estavam para ser invadidos, a rainha armou, se preparou o exército, mandou todo mundo para as fronteiras. Na fronteira norte, assim, né? Isso, e estava pronta para ir quando chega a mensagem de que apareceu um dragão verde na fronteira oeste e estava destruindo a cidade, estava causando problema. E ela começou a pensar, nossa, e agora? Eu tenho que mandar o destacamento inteiro para lá, vou mandar construir catapultas lá, eu vou treinar um exército para matar o dragão verde. Aí ele falou, não, por que você não contrata aventureiros para irem lá e matarem o dragão? Ela regalou os olhos e falou, nossa, que coisa estranha. E aí mandou alguém... mandou os arautos, soldados, vasculhar as melhores e as piores tavernas da cidade, procurando um grupo de aventureiros que tivesse interesse em ir matar o dragão por tal e tal recompensa. Que legal. Muito bom. Só que isso, no grupo, na hora, foi um choque pra galera. Que coisa estranha. Tipo assim, em outra situação, seríamos nós sentados na taverna e chega um arauto e fala assim, tem o dragão, o rei não paga tanto, né? E aí eles viveram a pele de, nossa, que tipo de rei tem que contratar aventureiros pra matar o dragão? Então eu acho que é isso o mais fascinante. Você lida com papéis, se você observa papéis, situações, acontecimentos de um jogo de D&D, de um jogo de RPG, de fantasia medieval, só que com aspectos que até então a gente nunca vê jogando como aventureiro. Antes você vai lá para falar com o rei para falar do problema nas fronteiras norte. Agora não, agora chega um aventureiro e te fala que tá com problema na fronteira. Teve até que lance na hora de você comprar, né, da gente treinar as tropas, nós podíamos transformar, como eu falei, né, soldados em paladinos, e a gente podia comprar, ao invés de ser um destacamento só de, por exemplo, de batedores, podia ser de ladinos, né, que era bem mais caro, mas eram ladinos, já era a classe de personagem. Você tinha um destacamento de magos, que eram só 4. Quando, tipo assim, a infantaria são 100, né?
Mas de mago são 4. Tinha de clérigos. Então... mago é mais caro, tem que pagar o componente da magia dele. Então isso também é um regaço, né? 4 bolas de fogo e acaba com é isso que eu achei mais legal, cara. Você pode comprar tanto as tropas regulares quanto pode comprar gente com classe de personagem pra fazer parte do seu exército. E ter que distribuir aquilo no campo de batalha. Até que a gente usou um grid octogonal, que o Rodolfo desenhou o mapa, e usamos fichinha de War, que foi muito mais prático. Agora tem... O que mais? Quais que são as próximas perguntas, Neto? Tá, voltando às famosas 5 perguntas, né? E agora, como? Como fazer uma aventura em Birthright? Dicas pra se jogar em Birthright. O primeiro que dá... Não dá pra fazer aventura... Não dá pra fazer aventura... Primeiro que não dá pra fazer aventura one shot. Você não consegue. Todo jogo de Birthright é uma campanha. Tem muita coisa pra fazer. Tem muito desenvolvimento pra acontecer. Não dá. O nosso jogo até que foi curto. Dava pra ter jogado umas 3 sessões. Só aquela história. Verdade. E sem falar nos desdobramentos. Depois teria os acontecimentos depois. Porque é muito personagem, é muita gente, muita intriga rolando. E outra coisa, não dá pra fazer sem preparação. Você consegue facilmente, com costume, com hábito, você recicla uma dungeon e faz uma aventura no jogo de RPG. Birthright não dá, cara. Você tem que criar PDM demais. Então, o que eu vi é que as aventuras de Birthright você tem que fazer pro jogador. É uma coisa que você tem que conhecer o jogador, fazer pra ele. Você tem que conhecer ele e tem que criar. Até nas opções que você dá, que o Rodolfo nos listou as opções de reinos que nós podíamos escolher. Ele listou lá 5 e falou, eu acho que vocês tinham que ser tal e você tinha que ser tal ou tal. Né? É lógico, eu escolhi os vikings. Eu acho que assim, a gente vai acabar levantando dicas pra você fazer histórias de cortes medievais, né, no final das contas. Ou de combate em massa também. O combate em massa... Birthright tem um sistema legal, que acaba sendo um sistema do 3,5. Uhum. Né? O Senhor dos Anéis, o RPG, tem um sistema de combate em massa muito bom. Combate em quê? Combate em massa. Combate em massa. Sou disléxico. Um outro que tem eu não lembro agora a editora que fez aqui, aquele Vikings, Guerreiros do Norte e as Crônicas de Avalon. Não sei que RPG é esse. São editoras nacionais que fizeram RPGs muito bons, ambientados, um com vikings, outros no período arturiano. E eles criaram também um tipo de combate em massa para o sistema pro D20, né? Muito legal, muito bom, que acho que vale a pena dar uma olhada. Acho que são até melhores esses criados aqui, a gente precisa ver a editora. Esses criados aqui e o do Senhor dos Anéis é até melhor. Você acha que dá para misturar? Não, falando de combate em massa em geral. Ah, tá. Né? Porque você não precisa jogar Birthright com a 3ª edição. Dá pra jogar com a D&D, tem uma caixa básica, foram o quê? 30 suplementos, né? Até bastante. 30 suplementos, foram 6 novels, um game. Ah, é verdade. Terrível. Que eu nem sei de onde saiu. Ele instalou no meu computador. Você gosta de Birthright? Joga aí. Nossa, coisa chata. É um jogo chato pra caramba. Mas o que? Estratégia? É uma mistura dos dois. Tem coisas de estratégia, meio Age of Empires, e coisa de um carinha andando na dungeon e matando monstros. Tem um joguinho, como é que chama aquele joguinho? É Total War? Que é um jogo que você tem o mapa da Europa e você vai dominando. É meio daquele jeito, assim. Só que super primitivo. Jogo da ISS, sabe? Nossa. Ou SSI. Como é que chamava a empresa? SSI, sei lá. Sei lá. Dicas, eu acho legal o seguinte. Deixe os seus jogadores curtirem serem reis. Deixe eles mandarem. E sofrer as consequências das decisões que eles estão tomando. Ah, isso é o mais importante. Você gastou toda a sua grana fazendo tropas, agora você não tem mais dinheiro pra consertar as pontes porque teve enchente. Isso. Uma seca, acabou com 30% da colheita foi pro brejo, e aí? Seu povo tá passando fome. E você não vai... O que você vai fazer? Onde você vai comprar comida? Onde você vai tirar? Isso é legal também, não é só combate. Outra dica, se o seu irmão caçula não aparecer, manda alguém caçá-lo, porque ele vai virar um mago necromante e vai vir atrás de você. Bom, deixe os jogadores trabalharem a questão dos seus brasões, seus símbolos, os símbolos de realeza que eles querem. Mexa muito com isso. Crie um clima em que o jogador, que seja importante o jeito deles falarem, com quem que eles falam, como eles se vestem, como eles se portam. Toda essa questão da diplomacia, do convívio social é importante numa corte. A imagem que o rei tem que passar. Porque hoje em dia o rei é uma figura simbólica. No jogo, então, ele representa o reino, né? E até a imagem bélica que ele vai passar para os inimigos. Né? Se for muito flores, frutos e fuxicos,
Não, que inimigo vai respeitar esse reino? Tinha aquele lance de agradar a população, né? Meu personagem recuperou a espada do pai, então aí o moral do povo já aumentou, a aceitação ao que eu tava fazendo já aumentou, então isso é bem legal. Eu precisava casar, porque senão a população não ia me aceitar como regente. Precisava de gerar herdeiros, né? Eu precisava matar o lobo no dente, senão eles não iam me aceitar como o rei, como o Jarl. Ele precisa fazer um filho. Uma dica que eu acho legal, que é o que eu faria, um jogo de Birthright que eu faria, é focar o Age of Empires de papel, ou o Warcraft de papel. Poliorcética, por Poliorcética, O quê? Um jogo de estratégia. A parte de, olha, você é um rei, então você tem que angariar recursos. Quais são os recursos que tem no seu reino? Ah, nossa, agricultura, mas o vizir previu, que tem um povo árabe também, né? Previu que vai ter seca. Nossa, então a gente já tem que ir atrás de uma outra fonte de recurso para a população não passar fome e não se revoltar. E aí, beleza. Então aí você organiza campanhas de expedição marítima. Vamos procurar ver se encontra mina. Peraí, então vamos fazer uma campanha. Tem um reino que está muito fraco nas nossas fronteiras, um reino pequeno, sei lá, um baronato. Vamos anexar ele. Você prefere fazer isso militarmente ou diplomaticamente, né? Eu faria muito mais essa parte em que o personagem, ele tá controlando tudo, mas nunca presencialmente. Ele não precisa, sabe? Inclusive, brincaria muito com aquele atraso que tem entre você determinar que uma coisa vai ser feita e até um arauto voltar e te contar o que foi realmente feito, que deu certo, deu errado, e às vezes você já está com uma segunda parte do seu plano. Então nós vamos conseguir as minas de prata do cara, então já estou organizando para trazer especialistas para moldar essa prata. Porque no meu povo não tem. É legal trabalhar com taxas de câmbio, de impostos. Isso, e aí dá errado, você não conseguiu. A mina de prata, na verdade, não é de prata, é de platina. Já paguei os caras... Muito melhor. Sim, mas eu tenho que pagar... Vai ficar mais caro, tem que trazer especialista de outro lugar, ou não tem que mandar treinar, entendeu? Todo esse problema desse descompasso que não tem celular. Apesar de que no nosso jogo a gente conseguiu um celular clerical, né? Então eu brincaria muito mais com isso. Brincar com, sabe, Civilization. Meio que vingança, né? Os videogames se basearam no D&D, agora nós vamos nos basear de volta. Que é a parte que eu acho mais legal. Que eu acho, toda essa parte que você gostou no jogo. Exatamente, de jogar Age of Empires. Foi isso que eu mais curti no jogo. E é o que eu faria. Ele pode virar até um jogo... Ele acaba virando um jogo de tabuleiro na parte de combates entre exércitos, né? Aham. Eu tinha 3 exércitos atacando a do Dinka. Eu acho isso legal. Acho que o mestre tem que trabalhar com muito cuidado essa questão. O dinheiro é importante, mas tem que trabalhar muito cuidado essa questão de impostos, porque se você aumenta muito, a população não vai gostar, você vai perder prestígio, renome. Eu acho que assim, se inspire sim, SimCity, Civilization, Age of Empires, Warcraft, mistura tudo isso e põe na mesa de jogo com os dados poliédricos. Mas o Neto faria um jogo diferente, né, Neto? Não, eu gosto... O que eu gostei seria uma aventura épica mesmo. Tipo, começar com os jogadores ou não sabendo que eles são reis, ou sabendo, mas tipo... eles não sabem que tem o poder do sangue. Ou que nem o personagem de Marcelo, alguém que não sabia que ia ser rei ou que estava desencanado, e começar com uma busca pelo o reino. Então eu ia começar com uma aventura mais ou menos de D&D normal. Chega no ponto alto, assume o reinado, aí vira o jogo de Birthright, a proposta, que é controlar o reino, manter o prestígio. Aí depois de passar toda essa fase, eu faria o desfecho, que é toda a nova prole, o treinamento do príncipe para a manutenção do reino, a manutenção e a morte do rei. Nossa, faria uma campanha interessante, passaria por vários anos. Começo, meio e fim. Eu teria 3... Mas diferente do Marcelo, você iria pegar mais na parte mais com a questão de intriga pessoal. Isso, política. Eu ia trabalhar bastante política, interação com os outros reinos. Eu quero, ou melhor, né? Eu faria uma aventura mais interpretativa, mais densa. Tipo, o príncipe morreu. Quem que matou o príncipe, né? E aí? Foi um reino vizinho? Não foi? Só que aí não é o seu personagem que vai investigar. Ele vai coordenar as coisas para alguém investigar, né? O lance é... Ele manda fechar o castelo para o assassino não fugir. E aí? O que o rei vai fazer? O herdeiro morreu. Entendeu? Você tem que pensar. O herdeiro morreu, minha linhagem termina aqui. Agora, a gente está falando só para
Nossa, em vez do cara chorar que o filho dele morreu, não. Tá preocupado com as consequências. O que vai acontecer? Eu lembrei disso por causa do Coração Valente, na hora que a rainha lá chega pro velho e fala que ele não ficar preocupado que a linhagem dele morre com ele. Porque o filho que estava no ventre dela não era do filho dele. Era uma coisa importante, né? Então. Quero reforçar uma coisa que a gente tá falando muito de rei, mas como o Rodolfo falou no começo, não precisa ser rei. Tanto, quem tem o poder do sangue não precisa ser o cara mais alto na hierarquia. No reino do Neto, a druida, chefe dos druidas, tinha poder do sangue. Então você pode jogar com isso, pode jogar com duque, com barão, pode jogar com... Arcebispos. Arcebispos. O personagem do Eli no seu jogo, ele era um conselheiro. Conselheiro, né? líder de guildas mercantes, líder de guildas de... assassinos, ladrões. Você pode diminuir um pouco a intensidade do jogo e mudar. Pode fazer o seu personagem o líder da guilda de ladrões. Ou de aventureiros. Imagina que louco, ser o líder da guilda de assassinos. Porque você ainda tem que coordenar a mesma coisa. Você tem que coordenar a entrada de dinheiro, gasto, treinamento de tropas, mas numa escala um pouco menor. Ainda assim maior do que num jogo típico de Dungeons & Dragons, mas ainda é um pouco menor do que o que a gente está falando. Que a gente está falando de reinos inteiros. Isso pode acontecer numa cidade, né? Ou várias cidades. Uma outra coisa legal que eu acho é o seguinte. Você é líder... No mundo medieval, você é alvo. Cuidado com as suas costas. É legal deixar literalmente, né? É legal deixar esse clima sempre presente no jogo, né? Uhum. Alguém quer o seu lugar. Por mais que a maioria esteja feliz com a sua liderança, alguém quer o seu lugar, alguém quer o seu posto, alguém quer o seu dinheiro. E outra coisa que eu acho fascinante, por exemplo, a gente está falando o seu personagem é líder de uma guilda de ladrões. Então você junta lá, treina umas tropas, um grupo de ladinos para ir lá matar um cara. Então você não rola o combate, você só rola pra ver se eles foram bem sucedidos e quantos voltaram inteiros, né, cara? Você gostou disso, né? Nossa, eu adorei isso. Eu já vi o lance de você... E aí, quem que você vai roubar? Por que você tá roubando o cara? Quanto que você vai conseguir? Ou então fazer um contrato. Tentar estabelecer contratos melhores do que a guilda rival, né? E outra, tipo, o cara tá te pagando pra roubar aquilo, mas se você roubar e aquilo for mais importante, você vai vender mais caro? Acho legal. Deixe seu jogador pensar nas leis... Né? Eu tenho que mudar tal lei, eu tenho que cumprir tal lei. O personagem do Marcelo já chegou, que a próxima lei vai ser: o rei pode atacar quem ele quiser sem aviso pré. Inclusive parente, né? Porque eu não pude matar meu irmão caçula que invadiu o meu casamento. Você vai me matar? Sob que lei? Você não pode matar. Então eu vou te prender. Por quê? Por que eu fiz nada de errado? Então beleza, então você é o representante lá do outro reino, considere-se sequestrado em troca de resgate. Sabe? Beleza. Isso é uma coisa legal, né? Você não pode derramar sangue nobre, pelo menos não explicitamente. Você não pode matar o cara. Apesar de você ser o monarca, você não pode ir contra as leis do seu próprio reino. Seu personagem mesmo não podia ir contra as leis do seu próprio reino. As leis eu ia desafiar ele pra um duelo pelado no meio da neve e quem matasse o outro primeiro ganhava. Uma dica... você quer falar? Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. A pergunta 5,5. É retórica a pergunta? Dá pra jogar... Não. Essa eu quero saber o que vocês acham. Dá pra jogar um jogo de Birthright em que os personagens têm 4 jogadores na mesa. Eles não são aliados necessariamente, eles podem ser inimigos. No exemplo da guilda de assassinos, um jogador pode ser o líder de uma guilda de assassino rival do outro jogador? Dá se os seus jogadores forem jogadores maduros. Eu não jogaria. Mas maduros em que sentido? Porque eles maduro pra não apelar ou maduro pra não fingir que não ouviu a estratégia do cara? Maduro pra não apelar, pra fingir que não ouviu a estratégia do cara e pra saber que vai virar um jogo de competição de tabuleiro. Vai virar um jogo de tabuleiro. Né? E deixar claro que o mestre o mestre assume uma outra postura. Ele só vai arbitrar, ele é o árbitro. O que está acontecendo. Ele não vai... o trabalho dele não é mais garantir a vitória e a diversão de todos. Não, é arbitrar o combate deles. Pode ser feito. Por que você não faria? Porque se for fazer isso, eu jogo War. Que aí o mestre não fica tipo, aconteceu alguma coisa errada, o jogador, porque o mestre favoreceu. Mas aí... Então, por isso que tem que ser... por isso tem que ser jogar com gente séria, né? O mestre perde muito do controle do jogo, né? Você vira um juiz só, né? Você vira um juiz. Então, eu não jogaria porque... É que eu tenho péssimos exemplos de quando virou competição, o negócio descambou de forma assim. Rolou morra abaixo. Muito difícil. O povo tem que estar interessado nisso também.
Outra dica que eu tenho pra dar é o seguinte, livros de história, né? Procura coisas em livros de história. Mas aí já é outra sessão. Vamos pra ler essa vez? Não, calma. Eu quero dizer o seguinte, porque, Birthright em específico, existe muita similaridade entre os reinos, os povos e reinos que existiam na Terra há épocas atrás. Você quer ser um ainuriano, que é parecido com a Inglaterra, pesquisa como que é a Inglaterra medieval para mostrar isso para o seu jogador, deixa o seu jogador pesquisar e procurar, que eles criaram o próprio reino também? Eles criaram o reino, que eles eram falcoeiros, eles têm justas de cavalaria. Pesquisa coisas, por exemplo, termos e posições numa corte, no cuidado de um castelo. Por exemplo, a gente fala em xerife, a gente pensa um cara no Velho Oeste, né? Mas vocês lembram que o braço direito do príncipe John era o xerife de Nottingham. Né? Então o Robin Hood tinha problemas com o xerife. Qual era o papel de um xerife na Inglaterra medieval depois das cruzadas? Que é quem o Robin Hood enfrenta. Encheu o saco do Robin Hood. O que faz esse tal de senescal? Quem que é o provador? Provador mor. O que é isso? É o cara que morre no lugar do rei, né? Porque no meu jogo quase todas as comidas estão envenenadas. Isso em qualquer jogo do Rodolfo. Não, elas estão podres. Nesse elas estão... É um cargo de alta salubridade, né? Porque... tem que ganhar muito, né? O personagem deve cobrar muito pra ficar experimentando essas coisas. Trabalha com esse tipo de coisa, né? Vai descobrir o que fazia esse xerife, o que era um intendente do reino. O livro uma boa referência para isso é o livro do Mestre da terceira edição e da 3.5. Tem uma tabela sobre isso. Tem até regra de... É verdade, tem razão. No caso dos vikings, né? Vá pesquisar por que o mel era usado para embalsamar as... Então vamos aproveitar a deixa do Rodolfo e ir pra sessão Leia essa vez? Vamos. O que vocês acham? Então, quinta pergunta. Sexta pergunta. Quinta. A gente tá são 5, é verdade. Tá. Quinta pergunta. O que usar? Qual a referência? Eu recomendo... Você quer começar com a recomendação? Não, pode falar. É porque você que fez essa deixa. Tá bom. Eu recomendo Henrique VIII, Júlio César, de Shakespeare. Nossa. Histórias de reis. Eu vou dar uma viajada. Henrique VIII, só quer dizer Henrique V. Henrique VIII foi o que montou a igreja anglicana. Blá, 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 blá. Pra se ter ideias de intrigas, nada melhor do que a série Babylon 5. Nossa, com certeza. São de deixar qualquer membro da camarila no chinelo. Porque Babylon 5 é nesse sentido. Então, se quiser ter ideias de como lidar com isso, principalmente aquela parte do Babylon 5, aquela temporada em que eles já se tornaram uma colônia independente, né? Da Terra. Os marcianos tornaram... agora acho que foi na terceira temporada. É ótimo pra esse tipo de coisa. Eu acho que o Marcelo vai gostar mais do Deep Space Nine, mas Babylon 5 é... Não, mas eu concordo, o Babylon 5 é melhor pra isso. Nossa, o Babylon 5 é do J.M. Stravinsky. O cara é muito bom. Foi uma das pouquíssimas séries produzidas até hoje na TV que o cara pensou as 5 temporadas, que eram 5 ciclos, 5 anos, começo, meio e fim. Ele já sabia o que ia acontecer. Só teve aqueles episódios de preenchimento. Então, quer dizer, não tem aquelas coisas que nem Jornada nas Estrelas, que muda uma coisa na frente e depois é rético, não. Ele fez começo, meio e fim. Por isso que as intrigas e as relações entre as... Não vou lembrar o nome de raça nenhuma. Aquela que era uma escrava da outra, se tornou independente, aquilo é fascinante. E cara, boa sacada. É um Birthright no espaço. Nossa, do Babylon 5 eu lembro só do Cabeça de Balde. Inclusive, o fato de que as grandes cabeças pensantes, os manipuladores do tabuleiro de xadrez cósmico, não estavam lá vendo o que estava acontecendo. Eles estavam tudo em Babylon 5, que era a estação espacial, e o que acontecia na estação refletia a anos-luz de distância, que isso é muito Birthright. Uma perfeita campanha de Birthright, né? Você pode usar... você pode pegar a Babylon 5 e tirar algumas campanhas da série. O que mais que vocês lembram? Eu recomendo Conhecer por Dentro. Pra ver como são os castelos. Do castelo, achei muito legal. E Castelo e Catedral tem lá, que eu achei muito legal. Porque você começa a ver pelo aspecto mecânico de manutenção do castelo, sabe? São coisas importantes no jogo de Birthright, né? Eu recomendo, quando a gente falava lá no começo, eu devia ter anotado a hora que eu pensei, devia ter anotado, porque confio na minha memória. Eu lembrei de um filme que tem muito isso,
Cara, agora eu me perdi, devia realmente ter anotado. Vai você e depois, na hora que eu lembrar do filme. Bem, a gente já falou Age of Empires e o Warcraft 3. Ah, até é verdade. Jogue Age of Empires, jogue Warcraft. O Warcraft 3 é até melhor que o Age of Empires porque você tem os heróis. Verdade. Você tem o herói lá, que é o herdeiro, sei lá, e você tem suas tropas. Vai ser muito bom pra você imaginar mais ou menos como é que é. Eu recomendo um livro do Tom Clancy, que é o Red Storm Rising. Eu não sei se é no Brasil. Tudo bem, é moderno, é guerra moderna, mas mostra isso. As atitudes, porque tem muito. Os protagonistas são. Tipo assim, tem alguns protagonistas, mas tem 3 protagonistas do lado aliado da OTAN e acho que 2 ou 3 do lado do Pacto de Varsóvia. E só que são caras em posições-chave, né? Então eles tomam decisões que vão afetar o curso da guerra, porque o cara toma uma decisão, vamos fazer essa estratégia. Então eles conseguem a informação daquele jeito, e aí tem a missão em que os caças vão tentar destruir certa posição dos russos. Quer dizer, o cara só tomou a decisão de, vamos coletar essa informação e levar a esse negócio. Aí só que tem todo o desdobramento. Aí claro que tem a posição de um personagem que está lá perdido na Islândia, que dá as informações, virou meio espião. Entendeu? Você tem tudo isso, você tem o micro e o macro acontecendo ao mesmo tempo, que é muito legal para você pegar o jeitão de como é que é isso. Eu lembrei de um aqui, outro Shakespeare, né? Porque eu acho que Birthright tem na minha cabeça bem shakespeariano. Bem shakespeariano. Qual que eu falei? Eu falei do Henrique V e Júlio César. Um que é uma mescla de Birthright com Ravenloft é... A Tempestade? Macbeth. A Megera Domada? Não, Macbeth é muito legal por isso, porque tem toda essa coisa de intriga de corte, né? Hamlet já fica pedante demais. Ainda no Warcraft tem o livro que conta a história do Thrall, que é o... Como que é? Master of Clans. Agora eu não lembro o nome do livro. Agora eu não vou lembrar. Acho que é Master of Clans. Que é a história de Birthright do jeito que eu queria. É o Thrall como escravo, ele acende, né? Acendeu. É uma lâmpada. Ele vira líder dos orcs, aí ele tem que juntar o exército, salvar os outros orcs e acabar com os humanos. E suplemento de Birthright é difícil de achar, Rodolfo? Suplemento de Birthright? É bem difícil de achar. E filme, a gente não vai falar do Coração Valente, não vai falar... Sim. Nossa, lembrei o que eu tava lendo aquela hora. Lembrei. Tem um documentário no Brasil, acho que passou no History Channel, que é A Escócia de Coração Valente. Você falou. Aquele documentário é bem legal pra ver isso, mostra muito legal. Eu passou recentemente no History Channel, eu assisti de novo, mas eu não sei se é ético dizer isso, mas você acha com muita facilidade esse documentário no Mininova. Chama Bravehearts Scotland. É bem legal pra você ver ao lado da campanha. Você vê o filme, veja o filme do Mel Gibson, aí depois assista o documentário pra ver a parte mais realista. Das decisões que no filme foram por amor ou por vingança, você vê que no documentário foram decisões políticas. E o outro, que é uma série do Discovery Channel, que eu acho que recentemente passou... do Discovery Channel mesmo. Recentemente passou no Discovery Civilization. Mas Discovery Civilization ele repete os documentários do Discovery Channel, que é Campos de Batalha. Esse eu nunca procurei no Mininova, eu tenho gravado em VHS. Olha só, você tem tempo. Campos de Batalha, que aí você tem, por exemplo, Detetives em Hastings, que aí a Batalha de Hastings do ponto de vista... Aí tem historiador, arqueólogo, cuteleiro, todo mundo fazendo as análises de como foi a parte estratégica da batalha. Legal. Por que nego ganhou, a vantagem do terreno, essa estratégia, não sei o quê. Fantástica essa série Campos de Batalha. Eu acho que ela saiu em DVD, que o Discovery lançou um monte de documentário em DVD. Então dá pra achar em locadora. Tanto o filme como o livro Linha do Tempo. Muito bom. Que é viagem no tempo, mas dá pra você ter uma ideia legal do que é o eu iria só de livro, porque o filme é meio ruim, assim, meio vagabundo. O filme é bom, mas eu acho que o filme é bom se você lê o livro. Porque você tem todo aquele lance maior que tá por trás de uma coisa. O Michael Crichton mostra diagramas dos prédios, explica. E é bom que mostra bastante a cultura. Tem uma cena... Vamos falar do filme, então, que acho que é melhor pra demonstrar isso. Tem uma cena em a hora que um dos carinhas escapa lá, que é o historiador lá, que ele escapa, que ele faz a arquearia, ele mira no soldado que tá na porta e fala, larga a arma, senão eu atiro, né? E o cara começa a gritar, invasor, não sei o quê, e ele larga a arma, tipo, né? Não, ele tem que atirar, não tem essa, né? Não é que nem filme que você aponta uma arma e o cara, opa, parei.
na realidade, por assim dizer, as coisas são mais dinâmicas, né? Então o legal do filme nesse sentido é que mostra isso. Não larga a arma, mata, né? É um filme medieval, talvez o único filme medieval realista que eu tenha visto. Nesse ponto o filme foi muito bem feito, ele captou muito bem a essência do livro em mostrar esse realismo de uma coisa, um mundo selvagem, sujo. Como é que os caras escapam no filme? Eu não lembro se no livro eles escapam desse jeito. Como é que eles escapam da prisão lá? Eles cavucam o teto, assim, cara. Eu achei muito louco aquilo. É tudo feito de barro, palha e madeira. Uhum. Eu lembrei de uma dica que eu tinha falado antes, mas é o seguinte: explore a xenofobia entre os povos. Né? Deixa eles estranharem as culturas uns dos outros, deixa eles estranharem os métodos uns dos outros, mesmo em povos do mesmo povo, mesmo entre reinos do mesmo povo. Uhum. Né? Cada reino é diferente, tem sua particularidade, às vezes tem a sua moeda, o seu sistema financeiro. É legal explorar isso também. Eu vou acabar começando a dar dicas de, olha, livros de história, procura saber como é que era, como é que foi a Idade Média, a Alta Idade Média ou Baixa Idade Média. Essas classificações são artificiais, mas elas servem como caráter de estudo, né? Pra você entender, é muito mais fácil. Na faculdade a gente não falava Baixa Idade Média rica, né? Como é que é? Nossa. Tem os negócios. Baixa Idade Média boçal. Não, tem assim, baixo, por exemplo, a Idade Média que a gente mais conhece. Carne moída nobre. A Idade Média que a gente mais conhece é a Baixa Idade Média tardia, sabe? Você faz as separações. Na verdade, na faculdade a gente não falava isso, a gente falava França do século XIV, sabe? Porque o nível cultural, o nível de desenvolvimento tecnológico era diferente de acordo com a região. Né? Mas, para critério de você localizar livros ou enciclopédias sobre isso, essas classificações são muito úteis, de antiguidade, Idade Média, não sei o quê, Renascimento e tal. Então procure, especialmente para o reino de Alioth, procure coisas da Alta Idade Média. O que é Alioth? É o reino do meu povo. Ainuriano, Alioth é o seu personagem. Então, o reino de Alioth. Ah, tá. O reino do meu personagem. E também dê atenção para as coisas da igreja, porque em Burford existem muitas catedrais. A igreja é importante, não só os deuses ou a religião, mas a igreja, a estrutura hierárquica dentro da igreja. Isso é também mais uma coisa legal para ser trabalhada, a competição entre monarquia e igreja. Um livro de interesse de quem quiser realmente com vontade de ler sobre isso e tiver com muito tempo nas mãos, são Os Reis Taumaturgos. Eu não lembro de quem é, eu acho que é do George Duby, mas eu não tenho certeza. Não é um livro grosso, é um livro fino, deve ter 200 e poucas páginas, são Os Reis Taumaturgos. É bem legal que mostra isso, o imaginário do místico dos reis europeus, do rei que podia curar com as mãos, aquelas coisas. Mostra esse lado do poder de sangue se funcionasse. Tem muito bom, então, sobre isso. Isso que mostra muito a mentalidade da Idade Média é a história do medo no Ocidente. Isso eu não conheço. História do medo no Ocidente. Muito legal, é um livro de história também, mas com essas me pareceu bem interessante. Com essas tem particularidades do pensamento. Particularidades bem do povo, por que eles construíam determinado tipo de muralha, não só por medo do inimigo vizinho, mas também dos lobisomens que andam nas florestas. Nossa, que louco. É uma boa dica também, esse livro eu não conheço, eu vou procurá-lo. Eu te empresto. Ah, você tem? Tem. Eu quero ler, com certeza. Passa pra gente coisa. Neto, mais alguma dica? Filmes, vocês não falaram nem do... filmes, o Coração Valente. O Coração Valente, não falaram do Alexandre. Alexandre o Gay? O Alexandre o Gay. Cleópatra. Cleópatra, aquele lá do Elizabeth Gladiador, Taylor. do Máximos lá. O Gladiador. O Gladiador. Eu não sei se esses livros refletem Birthright. Não, é pra ver filmes, não livros. É pra... Filmes. É pra você visualizar como que seria um combate em massa. Então eu recomendo a maxi-série Roma. Então, eu ia falar do Roma. Foram 2 temporadas de 7 episódios, um negócio assim, né? É que o Roma, ela gosta de mostrar... A Roma tem uma coisa que eu não gosto... Maxi-série, por quê? Porque ela teve 2 temporadas de 7 episódios. Então é micro-série. Não, é porque eu falar... tem razão. Beleza. Olha então a crítica. É uma minissérie. Né? Minissérie de 2 temporadas. Minissérie longa, enfim. Da HBO, tem DVD. E... Porque eu não gostaria muito de dar esse exemplo, porque os produtores optaram por mostrar o Império Romano do ponto de vista do choque, entendeu? Aquela cultura estranha e selvagem. Mas tirando isso, né? Não, é só pra dar uma levantada mesmo. Só, tipo assim, tem umas cenas que você ignora, por exemplo, o cara resolve, tudo bem, o que acontecia, mas eu acho muito complicado você mostrar isso sem uma
a explicação prévia. Tem uma hora lá que os soldados estão parados porque o capitão tá comendo uma mulher que tava no campo lá, ele foi lá, comeu ela e foi embora. Voltou. Espera aí que eu vou comer aquela mulher ali, entendeu? Ficou muito chocante da maneira como isso. Claro que isso acontecia, mas tem que ter... muito polêmico, né? Tem que ter um entendimento de por que aquilo acontecia. Aquela hora que o cara chega em casa da campanha e põe um pau de touro na mesa, foi cara. Eu não vi, mas imagino que... Foi um pau de touro. Era assim, eu trouxe aqui pra você, pauzão assim, gigante, mumificado, sabe? Pra mulher dele. Olha só que legal, souvenir, sabe? Umas coisas assim, aquela hora que a mulher faz o ritual lá, que o ritual... eu não lembro que de oráculo lá, que os caras, ela tá na parte de baixo, na parte de cima alguém sacrifica um touro e aí chove sangue nela. Da maneira que foi feito, foi uma coisa chocante, entendeu? Pro público, o norte-americano médio assistir e falar, olha, nossa, como eram uns bárbaros e selvagens esses romanos. Qual é? Tem que ter um pouco de contextualização. Né? Não, mas você entendendo a proposta da série... Eu entendi porque eu fiz 8 anos de história, cara, sabe? Mas e o cara, o Joe Sixpack não entendeu, sabe? 8 anos foi ótimo. Ok. Neto? Já falei dos filmes pra visualizar bem, né? Eu acho que Coração Valente... Coração Valente é um bom filme, especialmente se você assistir o documentário depois. Braveheart Scotland... Braveheart Scotland, mininova.org. Os Cruzados... Eu gosto daquele documentário do Terry Jones. Aquele, As Cruzadas. Não, As Cruzadas é legal também. Muita intriga, muita questão religiosa misturada com política. Legal também. E o clássico, que é Em Busca do Cálice Sagrado do Monty Python. Monty Python, o Cálice Sagrado. Tem que você ver todo o lance da nobreza, da importância de saber a velocidade das andorinhas. Eu acho que é por isso que o Neto não gosta dos franceses. Por causa do Monty Python? Por causa do Monty Python. Por causa daquela cena que ele tirou... A única coisa boa na França... A única coisa boa na França, cara. Então, Sir Galahad Lancelot... Como é que é ela, Galahad? Galahad. E Sir Galahad Lancelot e eu esperamos anoitecer e saímos do texugo. Que bonito. Ok, acho que a gente deu bastante dica. Nós começamos com uma dica de... Nós começamos com a piadinha do Vivo Gordo, né? Agora a gente termina com a piadinha do Monty Python, né? Você é rei? Eu não votei em você. Mas não se vota pra rei. Acho que é isso, né? O tema é muito mais amplo que isso. A gente deu apenas uma abordagem superficial sobre muito superficial, inclusive do mundo. Nós não exploramos todos o mundo. Nossa, o mundo é muito legal. O mundo de Birthright foi muito bem feito. Bem diferente. A gente podia pensar e dar mais dicas interessantes, mas isso vai estar lá nos fóruns. Nos fóruns, nós vamos continuar essa discussão nos fóruns, que eu acho que vai ser muito legal. Vamos ver, essa pode dar pano pra manga. Eu não tô com papel aqui das coisas que eu falo no final, então este foi mais um Voz do Ser da Terra. Nós estamos hospedados em vozes.mypodcast.com. Nossos fóruns são vozes.forumeiros.com. Nosso e-mail é vozes-podcast@uol.com.br. Que música é essa? A nossa música tema é a faixa Breathe, da banda parisiense Stone Drive. Outras faixas utilizadas no episódio também são da faixa da banda Stone Drive. Você pode encontrar mais informações sobre ela no portal GarageBand.com. Eu ia começar a falar da parte da atribuição da Creative Commons, mas agora eu não me lembro. Eu sei que a 2.0 Brasil atribuição, atribuição, uso não comercial e não derivação. Licença 2.5 Brasil. Até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau.